Boa noite, pessoal. Eu vou me apresentar rapidinho de novo. Eu sou Nestor, analista comportamental e corporal certificado pelo Instituto Corpo Explica. Essa moça bonita que está aqui vai se apresentar. Ela é a minha esposa, Thaís. Boa noite, eu sou a Thaís, também sou analista corporal, certificada pela Escola Corpo Explica. Também sou casada com o Nestor. Então, juntos nós estamos aí trabalhando há 2 anos, levando autoconhecimentos para as pessoas, né? Eu ajudo ali as mulheres na questão profissional, na questão delas usarem seu poder de ação, e o Nestor tem falado bastante com famílias. Mas a análise corporal é um método que ajuda você a enfrentar qualquer problema do seu dia a dia. Isso mesmo. E essa aula que a gente preparou não é só para pessoas que já fizeram a análise, senão também para pessoas que não fizeram análises, que não conhecem seu gráfico, ou aquelas pessoas que já conhecem seu gráfico, mas ainda ficou alguma coisinha além da análise. Hoje a gente vai responder todas as suas perguntas, porque a gente, às vezes, depois do processo, a gente fica pensando: ai, por que eu não perguntei isso? Ai, por que ficou isso? E ficou algumas coisas no ar, né? Então, a gente vai tentar responder o máximo que dá. E eu já vou iniciar a live aqui compartilhando a tela com vocês, tá? A gente vai iniciar essa parte aqui compartilhando a tela com vocês. Deu para aparecer aí? Está aparecendo, Thaís? Pode me guiar aí? Sim, aparece. Legal, legal, legal. Então, a responsabilidade pelas nossas emoções. Porque é importante ser responsável justamente para controlar e lidar com o nosso lado emocional. Aqui a Thaís vai explicar as 4 slides aqui que vai começando com nossa formação. Thaís, pode ir explicando um pouquinho como funciona nosso trabalho? Perfeito. Quem aqui nunca ouviu falar de análise corporal? Se tiver alguém, coloca no chat, por favor, para a gente saber. Quem aqui é novinho, nunca ouviu falar mesmo de análise corporal. Aqui eu já dei uma olhadinha nas pessoas que estão presentes, a maioria já fez o seu mapa de caracteres, então já conhece bem, né, do que nós vamos falar. Nós conseguimos um atalho para saber como é o funcionamento das pessoas através do formato do corpo. Aqui eu vi a Daniela dizendo que nunca ouviu falar, né? Então vamos comentar. Como é que é isso? Aí o Nestor vai passar os slides. Olha só, vejam esses desenhos. Pelo menos um desses formatos de corpo você já notou em alguém. Aí a gente tem o formato alongado, arredondado, a gente tem o formato triangular, quadrado e harmônico, curvilíneo. Com certeza você já viu aí, já notou que alguém do seu convívio tem pelo menos um desses formatos no corpo, né? Então, esses 5 tipos de formatos no corpo que a gente consegue identificar, né? A gente, com a nossa visão mesmo, não precisa nem de aparelho, só do olhar mesmo, a gente consegue identificar esses tipos de formatos. Muitas pessoas pensam que o formato do corpo é só pela genética que a gente tem, né? Daquele jeitinho. Mas, na verdade, não. A genética, ela dá um molde, né? Cor de cabelo, cor de pele, aí isso vai ter um molde da genética. Mas você vai notar que mesmo gêmeos idênticos têm algumas características diferentes. Como é que a gente consegue diferenciar um gêmeo do outro? A gente observa quem tem mais bochechinha, né? A gente vê quem é o mais magrinho dos dois. Alguma característica ali a gente pega de formato para a gente diferenciar um do outro. Então, mesmo pessoas que têm mesmo genética, mesmo DNA ali, eles vão ter esses formatos, alongado, arredondado, triangular, diferente. Por quê? Porque isso fala da interação dessa pessoa com o que tem ao redor dela, desde que ela estava lá no útero, lá na barriga da mamãe. Da onde veio esse conhecimento? Aí o Nestor vai passar mais um slide. E aí a gente vai falar sobre de onde veio esse conhecimento. Olha só, aqui você está vendo 3 fotos. Então, são 3 cientistas. Aí temos aí Freud, Wilhelm Reich e a gente tem também Alexander Lowen. Os 3 estudaram essa questão de que o formato do corpo tem muito a ver com o que tem dentro da nossa cabeça. Por isso que está aí o desenho do filme Divertidamente. A gente processa sensações desde o útero. E são sensações físicas, né, que a gente processa. Só que daí a gente tem um órgão, que é a medula espinhal. Esse órgão, medula espinhal, ele transforma essas sensações físicas em comandos para o cérebro, para tentar entender o que a gente tem que fazer para sobreviver, né?
E aí, desde o útero, a gente consegue ali sentir o que está ao nosso redor e reagir a isso. A gente reage a isso com um formato no corpo e um jeito de pensar. Quais são as dores que a gente pode sentir na primeira infância? Aí está listado no slide, né? A gente pode se sentir rejeitado, a gente pode se sentir abandonado, manipulado, humilhado ou traído. Cada vez que a gente sente uma dessas dores, ou seja, um desconforto assim que o sistema nervoso interpreta desse jeito, a nossa mente precisa manter a gente vivo. Então, por isso, é como que começa um caminho neuronal de recurso. Você começa a se preparar para reagir positivamente àquele desconforto. Então, olha que interessante, esses pesquisadores, eles descobriram que toda vez que você passou por um desconforto na infância, você adquiriu ali uma habilidade, e que se você tivesse consciência dessa habilidade, você poderia desenvolvê-la. Acontece que muitas vezes essas dores, né, da infância, elas são tão fortes que o nosso cérebro dá um jeitinho ali, ó, de apagar elas. E aí a gente não acessa mais a dor, mas aí a gente deixa de desenvolver a habilidade também. Mas tem um registro de tudo isso. É o formato do corpo. Aí no próximo slide, olha só. A gente vai ver, então, que cada um dos formatos tem a ver com o comportamento durante essa live, né? E aí, por que que tá de novo os bonequinhos do filme Divertidamente? Porque cada um desses formatos e comportamentos foram mapeados por aqueles 3 homens, né, que a gente viu as fotos no último slide. Opa, o que aconteceu, Thaís? Aí, voltei. Aí, voltou. Aqueles 3 cientistas, né? Eles então deram nomes, um nome ali para esse tipo de formato e comportamento, esse combo, formato mais comportamento. Então, para deixar fácil assim para você, então olha só, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o comportamento do traço, eles deram o nome traço de caráter, para essa defesa composta de formato e comportamento. Traços de caráter, então, tiveram os nomes lá da ciência dos anos 30. Então, pense, são nomes nada convencionais, né? A gente tem aqui esquizoide, para definir os formatos alongados, e o comportamento de se esquivar, de fugir diante do medo da rejeição. Depois a gente tem oral, para definir os formatos arredondados, e o comportamento de se aproximar, de tentar fazer conexões com sentidos, né? Tentar ficar pertinho das pessoas e se comunicar. Depois a gente tem ali psicopata, olha que nome, gente, mas não associe com doenças, com patologias. Por quê? Porque simplesmente é o nome do traço de caráter que aqueles primeiros pesquisadores deram. São os formatos triangulares, que tem a ver com a nossa capacidade de negociar. E depois a gente tem o masoquista, relacionado aos formatos quadrados, com a nossa capacidade de suportar coisas difíceis. E, por fim, o traço rígido, que aí foi representado pela Nojinho, porque lembra como é que a Nojinho era preocupada pela estética? Então, o traço rígido, ele é o mais preocupado com a performance, né? A gente quer ser a melhor opção, a primeira escolhida, porque o medo é ser traído. Então, eles deram esses nomes aos traços de caráter, e esse conhecimento, ele fazia parte da psicanálise. Talvez você já tenha ouvido falar de psicanálise. Só que daí uma escola brasileira, o Corpo Explica, trouxe esses nomes, né, e esse conhecimento à tona a partir de 2018. E a partir de 2018 eles trouxeram essa ferramenta, o mapa de caracteres. O mapa de caracteres, então, ele serve para quê? A gente foi treinado, o Nestor e eu fomos treinados e habilitados para identificar cada um desses formatos em 6 partes do corpo das pessoas. E aí a gente vai montando um gráfico sobre tudo que a gente encontrou ali, ó, de formato alongado, arredondado, triangular, quadrado e curvilíneo ou harmônico. A gente vai pontuando, né, o quanto que a gente viu ali naquele corpo. As roupas para esse tipo de análise são como essas que a gente está mostrando ali. Vejam só, são roupas simples, compostas, a pessoa está ali vestida, só que a gente consegue enxergar os contornos corporais. E aí, a partir disso, veja que forma uma pontuação total, que aí lá no final, né, você vê em vermelho alguns percentuais.
Então, cada um desses percentuais descreve um funcionamento daquela pessoa, um jeito defensivo de agir. Lembra que eu falei que se a pessoa tivesse consciência lá das habilidades que ela tem para lidar com os problemas, ela poderia desenvolver isso. E em vez dela ficar perdida quando ela tem um problema, ela podia usar essa habilidade, não só para se defender, mas também para se desenvolver. Então, a ideia da análise corporal é dar uma ferramenta para as pessoas para que elas consigam exercer a inteligência emocional. Então, você vai entender que tem coisas que te importam muito e que te incomodam demais. Mas esse mesmo caminho neuronal do incômodo é o caminho do desenvolvimento também. E aí a gente, o nosso papel como analistas, né, que é o nome da profissão, como terapeutas, por assim dizer, a gente informa você sobre quais são os superpoderes aí que você tem através do seu comportamento defensivo aí de piloto automático. Você vai conhecer esse piloto automático e aí você vai poder tomar o controle. Em vez de você ficar só reagindo, né, aos estímulos da vida, você vai poder decidir o que fazer diante das situações. Isso mesmo. E algo interessante é que a combinação de traços de caráter te faz ser essa pessoa única. Por isso que é tão importante você ter seu gráfico e vai colocando aqui no chat se você já tem seu gráfico, vai colocando sua porcentagem. Quem nunca fez esse gráfico também interage aí com a gente no chat, tá? Vocês vão interagir mais pelo chat. Vou reforçar constantemente isso porque muita gente entrou agora, tá? Então, é bem interessante que você vai só deixar fechado o seu microfone e vai interagir mais pelo chat. Thaís vai vendo o chat, ela vai acompanhando o chat e vai contando se você entendeu, se você tem uma pergunta sobre esse assunto, porque a gente tem 5 traços de caráter na nossa mente que eles brigam pelo controle da nossa mente, assim como era no filme Divertidamente. E algo interessante desse trabalho é que quando os 5 trabalham da forma correta, a gente consegue avançar mais na vida, no financeiro, no familiar, no emocional, e até consegue se comunicar melhor no ambiente de trabalho, com seu cliente, com seu marido, com sua esposa, e até com você mesma, até com você mesmo. Conta aqui no chat, já aconteceu alguma vez que você mesma estava brigando com você mesma do nada, né? Às vezes a gente se julga, se critica, fala mal consigo mesma. Vai contando aqui no chat, Thaís. Vai me contando aí o que está acontecendo no chat. O pessoal vai interagindo? Sim, aqui 5 pessoas disseram que ainda não fizeram análise corporal. Olha, então vocês já viram como que é a análise corporal. Vocês vão estar vestidos com uma roupa parecida a essa da foto. A gente, então, nosso papel vai ser mapear. Ó, tem pessoas aqui que já conhecem, que a Patrícia já colocou o gráfico dela. Que E legal. aí, para que serve vocês saberem esse gráfico? É como o Nestor comentou, é a combinação. A gente vai explicar Isso. então como é a combinação que vocês têm. Aqui a Érica já fez também, está contando aqui o gráfico dela. E Que aí, o legal. que tem a ver você saber essa combinação? Conhecer essa combinação vai te ajudar a perceber, por exemplo, que tipo de ambiente faz bem para você, quem são as pessoas, as atividades, o que é que te faz bem? E o que será que faz mal para essa combinação emocional que você tem? Será que você é mais emotivo ou você é mais racional? Será que você tem muita necessidade de liderar? Será que você está exercendo isso? Se não está, por que não está? Então, a gente vai conseguir, assim, ó, ajudar vocês a perceber o dia a dia de vocês e como vocês reagem, né? E aí vem a parte mais legal. A partir disso é como que a gente, ó, ficou amaldiçoado, porque antes a gente não sabia, né? Aí depois a gente fica sabendo de como que a gente funciona. Aí não tem mais desculpa, as desculpas acabam, né? Por isso que o nosso tema é responsabilidade com o emocional. Porque principalmente a partir do momento que você entende como a sua mente funciona, agora você tem a responsabilidade na sua mão de cuidar disso. Isso mesmo. E quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe como você tem que ter essa comunicação interna com você mesma, com você mesmo, melhora a comunicação externa. E hoje a gente vai falar bastante sobre comunicação, porque do mesmo jeito que você fala com você mesmo, ou que você fala com você mesma, você acaba falando com seu marido, com sua esposa,
com seu filho, com seu cliente, e até na hora de vender ou trabalhar ou fazer alguma atividade para você, você vai reagir dependendo dos traços de caráter que você tenha. Às vezes você vai se sentir um pouquinho mais oral, mais masoquista, mais rígido, mais esquizoide. E é bem interessante que, assim como era no filme, cada um deles tem um jeito de funcionar. Esse aqui é mais emotivo, esse aqui consegue criar conteúdo bem legal, esse aqui é mais negociador, esse aqui é mais cobra por perfeição, e esse aqui tem muita mais consistência, tá? Então, dependendo da combinação que você tenha, a gente tem que te orientar para que você saiba qual é o melhor ambiente, qual é a melhor situação para você reagir e, de verdade, fazer negociações internas e externas. Vai fazendo sentido aqui para vocês? Tem dúvidas, tem perguntas? Vai me contando, Thaís, a gente pode avançar? Pode, o pessoal está aqui comentando os traços. Que legal, que legal, que legal, que legal. Então, agora vem a parte bem importante que a gente vai ficar de olho, tá? Vai ficar de olho por quê? Porque a gente tem que se responsabilizar pelo nosso emocional. A gente tem que estar no controle. Olha só, o significado da responsabilidade emocional é saber se comunicar de maneira direta e franca, suas intenções e as suas expectativas ao ambiente, às pessoas que estão perto de você. E, de verdade, quanto melhor você se comunica, melhor as pessoas se entendem. Vai contando aqui no chat se às vezes você mesma tem vontade de contar ou consumir alguma coisa e você não sabe o que é. Ou às vezes você até tem vontade de crescer, evoluir em alguma área da sua vida e você não sabe por quê, tem um pedaço seu que não te acompanha. Coloca aqui no chat se às vezes você sente essa confusão mental e essa confusão no seu ambiente. Porque é bem interessante. Por mais que sabemos como se comunicar, às vezes falar, expressar sentimentos, expressar pontos de vistas, pode ser um conflito no seu ambiente. A gente acaba ativando expectativas, às vezes falsas, na frente da outra pessoa sem querer. Não é que a gente faz de propósito. Por causa de quê? É justamente porque esses traços que a gente estava vendo aqui, cada um quer aparecer na hora que a gente menos espera, entende? Do nada eu quero ser negociador, do nada eu quero ser autoritário, do nada eu quero ser mais emotivo, do nada eu quero chorar, do nada eu quero rir. E vai contando aqui no chat se já aconteceu com você justamente essa situação. Já aconteceu com você que do nada você acaba mudando de humor e não sabe por quê? Algum dos seus divertidamente briga pelo controle na hora? Thaís, vai me contando se o pessoal vai interagindo aí no chat? Sim, é isso mesmo. Eu sempre tenho que fazer, mas por um acaso, por fim, acabo colocando tudo a perder. Eu me sinto dividida várias vezes, a todo tempo, que o pessoal colocou que assim, ó, meu humor oscila várias vezes no dia. Isso mesmo. Então, quanto mais você conhece a combinação dos seus traços, mais você consegue negociar com eles, suprir cada um deles, justamente para quando você precisar brilhar, quando você precisar negociar, quando você precisar falar, quando você precisar se expressar no seu ambiente, eles ou as pessoas que estejam em volta de você consigam te entender melhor, entende? Vai fazendo sentido essa parte? Às vezes a gente se sente travado na hora de falar, a gente tem vontade de entender o que está acontecendo, do nada eu fico confusa, do nada eu fico perdida. Então, é uma comunicação direta que eu tenho que ter comigo mesma, ou comigo mesmo primeiro, para depois me expor, para depois falar, para ver depois se tem lógica ou não. Sim, é extremamente importante que a gente tenha responsabilidade sobre isso. Por quê? Porque aqui tem um ponto bem interessante a seguir. Olha só esse outro ponto aqui. Você é responsável por controlar os sentimentos e a reação, porque sua emoção são suas, não de outra pessoa, são suas. Não há como controlar o sentimento do outro, não é verdade? Às vezes a gente tem vontade de controlar o sentimento, a reação da outra pessoa, e a gente não consegue. Mas sim, a gente consegue controlar nossa reação, nosso sentimento, nossa negociação.
Vai contando aqui no chat se vai fazendo sentido para você. Thaís, vai me contando aí o que, que o pessoal está escrevendo, se o pessoal está interagindo. Sim, aqui, ó, eu me sinto amarrada, uma parte quer agir e a outra me sabota, me deixando imobilizada. Depois tem outro comentário, tenho dificuldade em conciliar todos os traços, já fez análise, né, mas está com dificuldade de negociar com os traços. Aí me expresso bem, mas quando se trata de falar de sentimentos, me travo. E aqui temos também uma briga entre os traços aqui, entre oral e rígido. Verdade, um lado quer se aparecer, outro lado quer se esconder. É assim mesmo, né? Entre esquizoide e rígido, aliás, aí mais pra frente vocês vão saber melhor como é a questão dos traços e o que cada um quer fazer. Mas eu tô gostando aqui da interação do pessoal, tá todo mundo se identificando. Realmente, a gente às vezes se sente levado, né, pelo piloto automático, como se ele estivesse arrastando a gente, ó, sempre tentando controlar a raiva do masoquista, ainda me deixa levar pelas reações do outro. Pois é. Aí, Adriana, para você saber os seus traços, é importante passar pela análise mesmo, sabe? Não sei se você já passou pela análise corporal. É importante passar pela análise para a gente poder, porque aí, mesmo quem é aluno, fazer a autoanálise é muito complicado. A gente acaba tendenciando, precisa ser um terceiro mesmo para fazer a análise da gente. Aí, no final do... Fique ligada que aí no final da interação a gente vai contar como vocês podem ter a análise de vocês, quem ainda não tem. E isso, e também fique ligado você que já tem seu gráfico, mas ainda está perdida, ainda está confusa, ainda o divertidamente fica brigando entre eles. A gente também vai disponibilizar um atendimento para quem já tem gráfico, então fica ligado até o final, que a gente vai te mostrar essas opções que a gente criou aqui com a Thaís, tá? Mas até agora vocês vão entendendo, gente? Vai dando um joinha, um ok aí para mim. Eu não consigo ver o chat, mas a gente consegue ver aí a Thaís que vai me auxiliando. Então, é muito importante que essa live, você não fique falando, ai, se meu marido estivesse vendo, ai, se minha mãe, ai, se meu tio. Essa live é para você, você está aqui, então a gente vai falar com você. Depois a gente pode espalhar essa, contar para o pessoal como foi, mas agora a gente vai pensar no seu emocional, tá? No seu. Não vamos pensar no outro, tá? A gente não vai se comparar com o outro. A gente vai analisar meu emocional, como está meu emocional, como estão meus traços de caráter. Já viram que alguns de vocês ainda têm algumas brigas entre eles, né? Por mais que já fizeram análises, a gente sabe que é uma briga, por quê? Porque um pedaço de mim quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, e meio que eu me sinto dividido, e meio que eu não avanço. Por isso que a Thaís vai explicar esse segundo slide aqui que vem a seguir. Thaís, pode explicar para a gente, por favor? É isso mesmo. A gente não controla a reação do outro, né? Como já foi dito, cada um precisa cuidar das suas emoções, das suas sensações. É muito importante a gente canalizar um pensamento de que, olha só, você pode amparar os demais, mas você não pode impedir que eles sintam uma coisa ou outra. Sabe aquela frase que a gente usa muito? Ai, fulano me deixou irritada. Fulano de tal me deixou irritada. Me fez ficar irritada. Essa é uma frase que não tem realmente sentido, porque a irritação é uma coisa só nossa. Então, o fulano ele pode sim ter feito algo que não demonstrou, como comentou aí, empatia, não demonstrou sensibilidade, mas a irritação é uma coisa só nossa. Todas as emoções, na verdade, elas nascem da gente, né? Do nosso próprio desconforto. Por isso que um dos presentes que a gente ganha quando a gente, né, procura autoconhecimento é a capacidade de sentir. A gente às vezes perde, né, o sentido das coisas, porque a gente está tão preocupado em achar soluções, em resolver problemas, que a gente às vezes perde o sentir. E é o sentir que nos conecta com a sabedoria. Então, olha só, às vezes as pessoas não tratam a gente de um jeito sensível, né? Elas impõem a vontade delas por cima da nossa. E aí a gente se sente mal. A gente se sente mal. Você se sente mal, você se sente desconfortável. O que que você vai fazer então sobre esse desconforto? Aí tá a frase em amarelo. Encare o problema de frente. Como? Com maturidade, com sabedoria,
sabendo dialogar, expressar o que sente da forma mais clara possível. Então, você vai ter suas sensações. Você pode sentir raiva, você pode sentir tristeza, você pode se sentir desafiado. Você vai ter suas sensações. Você vai precisar, talvez, até sair, né, da frente da pessoa que está ali provocando algum tipo de sensação em você, com alguma interação que ficou desconfortável. Você pode sair desse ambiente, se acalmar. A partir do momento que você já está calmo, aí vale a pena o diálogo, a expressão. Você precisa dar conta de primeiro expressar para você mesmo. Eu estou me sentindo, aí você explica como que você está se sentindo. Assim, assado. Por que eu estou me sentindo desse jeito? Ah, porque fulano falou isso, aquilo. E isso me atrapalha por quê? Aí você vai dialogando primeiro com você mesmo, de um jeito respeitoso. Depois que você deu conta de fazer essa conversa interna, respeitosa, você dá conta de conversar consigo mesmo, sabe? Para se entender, aí você vai conseguir dar a entender aos outros aquilo que você quer, de um jeito respeitoso também, que também demonstra sensibilidade com a outra pessoa. Então, note que, olha só, a gente não controla a reação das pessoas, mas a gente pode se tornar responsável emocionalmente, porque já percebemos o que nós fazemos reflete no outro. Qualquer movimento que você faz vai acabar provocando uma reação na pessoa que estiver com você. Então, a melhor coisa é a gente, pensando nisso, dar conta de primeiro se entender. Se primeiro você se entendeu, você está demonstrando que a gente colocou ali, ó, a maturidade. Percebe que quando, né, a gente lida com pessoas que a gente mesmo classifica de imaturas, essas pessoas geralmente são muito imediatistas. Elas querem resolver agora. Tem que ser do jeito delas agora. Não há abertura para conversar depois, né? Isso é imaturidade. Agora, quando a gente primeiro para se entender, primeiro você se ouve, você se entende, e aí depois você vai conversar, aí você está demonstrando maturidade e sabedoria. Faz sentido para vocês? Vai colocando aqui no chat se vai fazendo sentido para você, se você entendeu o que a Thaís trouxe nesse slide aqui para você, se você tem costume de sentir a dor e ignorar essa dor emocional, ou se você tem costume de sentir essa dor, refletir, pensar, será que essa dor é minha? Será que esse negócio aqui é meu? Será que esse negócio que eu estou sentindo amargo assim na boca é meu, do meu marido, do meu filho, do meu chefe, do meu cliente, desse ambiente que eu estou morando? Será que é meu? Sabe por que a gente faz essa pergunta? Porque se você não conhece seus traços, ou se você não consegue negociar com seus traços, qualquer gatilho emocional pode ser ativado nesse ambiente que você mora, que você trabalha, que você vive, e do nada você se sentiu abandonada, do nada você se sentiu traída, do nada você se sentiu humilhado, humilhada, do nada você se sentiu rejeitada, às vezes por uma conversa de uma pessoa no seu ambiente. Então, a ideia de ter responsabilidade é justamente monitorar esse ambiente. Você tem costume de se questionar, de analisar esse ambiente, de analisar o tipo de conversa que você tem com seu familiar, com seu cliente, com seu chefe? Conta aqui no chat se você está muito no piloto automático ou você sempre fica de olho nas conversas para ver se divertidamente, seu oral, seu masoquista, seu rígido, acaba ativando um gatilho que a gente trava do nada. Por aí você acordou com aquela vontade de trabalhar, aquela vontade de ir para frente, do nada alguém falou alguma coisa que te lembrou uma dor, puf, a gente caiu. E a gente não sabe. E não sei por que, Nestor, eu estou enrolando, estou procrastinando, eu tenho que fazer um monte de coisa, aí eu fico enrolando, enrolando, enrolando. É justamente porque a gente está sentindo uma dor emocional e a gente não consegue avançar. Faz sentido para vocês, gente? Vocês percebem que às vezes alguns gatilhos acabam sendo ativados no ambiente de vocês? Thaís, me conta como que está o chat aí.
Isso mesmo. Aqui o pessoal falou que faz muito sentido, faz todo sentido. É importante a gente pensar e se entender. E também houve aqui um comentário bem interessante. Tentando sair do piloto automático. Depois da análise, estou prestando mais atenção no que eu ando conversando e que tipo de conversa estou tendo. Muito bem, muito bem. Isso é demonstrar responsabilidade. Parabéns. Isso mesmo, isso mesmo. Se está fazendo sentido para vocês, pode colocar se tem dúvidas, se tem perguntas, porque a gente vai passar para um assunto bem interessante que está diretamente relacionada com a importância da responsabilidade. A gente vai começar a falar a partir de agora sobre a insegurança emocional que está diretamente ligada ou relacionada com a responsabilidade emocional. Se eu não sou responsável emocionalmente, como eu vou me sentir? Eu vou me sentir insegura emocionalmente. Entende? Por quê? Porque eu vou sentindo a dor, vou deixando para lá. Vou sentindo a dor, vou deixando para lá. Então, não é verdade que isso pode gerar uma insegurança emocional na minha pessoa? Conta aqui no chat se você sabe quais são as dores que são ativadas quando eu estou insegura. Vai colocando aqui no chat que eu vou te passar o seguinte slide, vou passar para o seguinte slide, vou começar a te explicar quais são algumas reações que a gente pode sentir quando está insegura ou inseguro. Você já percebeu que tem algumas reações no seu dia a dia, no seu ambiente, que causam essa trava? Dá um sinal de que eu estou inseguro, insegura? Vai fazendo sentido para vocês aí no chat? Aqui nunca prestei atenção. Às vezes a dor do abandono ou a da traição. Algumas pessoas já conseguem perceber. Ótimo, ótimo. Então, vou mostrar para vocês e você até pode tirar uma foto desse slide que vai seguir aqui na frente, tá? Então, a gente vai mostrar de verdade alguns sinais que criam essa insegurança emocional. Quando eu estou com fraqueza, estou frustrada, tenho vontade de desistir, me sinto rejeitada, eu estou me criticando muito, eu estou com aquele peso, aquela carga, por quê? Porque eu estou insegura emocionalmente. Entende? Se você se identificou com alguma dessas dores, é porque você tem um dos sintomas da insegurança emocional. Entende? Então, quanto mais insegura eu estou, de verdade, mais eu não estou vivendo minha vida. Mais eu estou vivendo uma dor minha ou uma dor que alguém colocou nas minhas costas. Tá bom? Então, olha só essa parte que está aqui escrita aqui embaixo. Tais pensamentos são desencadeados desde a nossa infância, desde lá atrás, quando a gente era criança, a gente vem carregando algumas dores até nossa vida adulta, entende? Às vezes, a gente acaba até recebendo de herança algumas dores emocionais que eram do meu pai, da minha tia, da minha mãe, e eu acabo repetindo esse comportamento hoje na vida adulta. Não é que eu faço de propósito, é que eu, de forma inconsciente, eu acabo repetindo alguns comportamentos. Vai fazendo sentido para vocês, vocês vão entendendo essa parte aqui. Vocês também têm algum dos sinais que estão aparecendo aqui nesse slide? Thaís, me conta. Aqui a pessoa fala, eu tenho insegurança emocional, rejeição, incompreensão acaba como emocional, acusações, também aqui vergonha, humilhação, né? Aqui tem uma questão bem legal. Algumas pessoas não pensam para falar, mas nos culpam se nós tivermos uma reação. Nem sempre dá para segurar as reações. E é verdade, nós reconhecemos, por isso que lá no princípio a gente até comentou que as reações, né, que a gente tem dos traços, inclusive as dores, né, que a gente comentou, a dor da rejeição, a dor da humilhação. Na verdade, a gente sente elas porque a gente precisa se defender mesmo, a gente precisa reagir. A ideia é que depois que você entenda o seu funcionamento, você consiga processar as suas emoções no local seguro. Aí você vai conseguir, ó, ter aquela conversa que eu comentei, né? Bem gentil com você mesmo, no local seguro, de acordo com a sua combinação de traços, a gente orienta como que você pode conduzir essa conversa consigo mesmo.
E como é que você vai se acalmar, como que você vai se deixar num ambiente bom para você, num estado de ânimo bom, para que você consiga resolver os problemas, né? Realmente ninguém merece ficar empurrando problemas com a barriga, ficar sendo ali o capacho, sendo, né, o saco de pancada de ninguém. O autoconhecimento não é isso. O Isso. autoconhecimento é a gente sente os desconfortos porque é necessário senti-los, né? Já que os desconfortos, eles demonstram ameaças à nossa sobrevivência. A gente precisa sentir mesmo. Mas quando a gente passa para a consciência que a gente tem ali, ó, não é só os medos que a gente tem dentro da gente tem dentro da gente também recursos emocionais, habilidades que a gente pode desenvolver. Isso que é o legal do autoconhecimento, você consegue perceber que recursos você tem para cada situação. Então, por exemplo, né, quando a gente precisa acolher ali a sensação do abandono, a sensação de abandono ela vem do quê? Do traço que se conecta mais. Mais para frente vocês vão ver que, na verdade, as pessoas que sentem mais essa questão do vazio, né, dessa dor no peito, que é a dor do abandono, elas têm todo um poder ali de se comunicar, elas só precisam primeiro acolher as suas sensações. Não é segurar choro, mas é chorar lá no lugar seguro, né? Com pessoas que te acolhem, que querem te ouvir até o final. A gente vai explicar um pouquinho melhor isso mais para frente. Mas Isso aqui o mesmo. pessoal está se identificando, Nestor, ó, muita insegurança emocional aqui, né? É muito ruim não poder expressar essa dor no local que não é acolhedor. É Isso. verdade. Isso mesmo. Por isso que a gente até separou mais sintomas para você identificar se você está insegura emocionalmente. Olha só o seguinte slide que a gente preparou aqui para você também pode tirar até uma foto desse slide aqui, tá? A insegurança emocional costuma se manifestar também através de sintomas como pessimismo, me sentir vulnerável, até arrogância, quando a pessoa é arrogante na sua frente, ou que você acaba sendo arrogante, acaba sendo um sintoma de insegurança emocional, sim? Fobia, egocentrismo, ciúme excessivo. É normal sentir ciúme, a gente até pode, mas quando é excessivo, já tem a ver com a insegurança emocional, tá? E lembra o que a gente falou? Só vamos reforçar o que a gente falou. Se eu não tenho responsabilidade emocional, eu vou ter insegurança emocional, porque eu não me conheço, e eu só sinto, sinto, sinto e deixo para lá. Sinto, deixo para lá. Sinto, deixo para lá, até o momento que eu vou plá, estourar, entende? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me resguardo, menos insegurança emocional eu vou ter, porque eu estou monitorando o meu ambiente, eu sei qual é o gatilho que acaba ativando uma dor no meu emocional e eu consigo colocar limites, barreiras, justamente para não me sentir vulnerável. Não é verdade que quando a gente está vulnerável, a gente automaticamente sente medo? Será que vai dar certo, Nestor? Será que vai compensar? Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir. Já ouvi essa conversa? Conta para mim. Coloca aqui no chat se você mesma ou você mesmo já pensou consigo mesmo assim. Será que eu vou dar conta, Nestor, de sustentar uma família? Será, Nestor, que eu vou conseguir, de certa forma, trabalhar por conta própria? Será que eu vou conseguir conversar com meu pai sobre esse assunto, com minha mãe sobre esse assunto? Será que quando tem medos, quando eu me sinto com medo, é justamente por esse negócio que a gente está falando aqui, é a insegurança emocional. A gente não pode ter medo, a gente tem que negociar com esse medo, entende? Quando a gente negocia com esse medo? Quando a gente tem responsabilidade emocional. Eu conheço até onde a outra pessoa pode ir e até onde eu posso ir. Eu nunca vou me forçar de ir além do que eu posso suportar. Vai fazer sentido para vocês, gente? Thaís, me conta o chat, como que tá aí? Aqui, a pessoa tem concordado, falou que já pensou assim, infelizmente identificou, né, que é bastante insegura emocionalmente. Aqui a gente tem também, ó, já recentemente senti isso, pedindo demissão para investir no meu projeto pessoal. Sabia que devia fazer, mas fiquei com muito receio, apesar de saber que sou capaz. É, Verdade, a insegurança bate na porta mesmo de vez em quando, né? Acontece com todos nós.
Isso mesmo. E algo interessante que a gente vai falar, daqui a pouquinho vamos começar a dar soluções. Então, fica atenta, prepara seu café, seu chá, sua pipoca. Se deixou preparado, deixa pertinho, porque daqui a pouquinho a gente já vai começar te dando soluções, tá? A gente não vai falar só sobre as dores, a gente vai também te dar soluções. Porque a gente está percebendo que muitas pessoas têm feridas abertas aí, tá? A gente vai te dar soluções gerais, mas depois no final da live a gente vai proporcionar soluções individuais também para quem gostaria de saber mais como consegue alguma solução direcionada para o problema, o conflito que essa pessoa possa ter, tá bom? Então, é bem interessante que quanto mais medo eu tenho, mais segura eu me sinto. Mas vamos colocar aqui no papel. O medo, gente, o medo emocional não pode paralisar minha vida. O medo pode só me advertir de alguma situação e eu posso continuar em frente, mas se eu pego um pouquinho mais leve, eu vou no ritmo mais leve, porque pode ser perigoso. Então, eu vou no ritmo mais leve. O medo não pode te paralisar emocionalmente, não pode paralisar sua pessoa, não pode te deixar lá embaixo e você não consegue subir mais. Porque esse medo pode ser que não seja seu, pode ser que seja de outra pessoa, entende? Se a gente se criou em um ambiente onde todo mundo gritava com a gente, ou pai e mãe gritavam muito entre eles, brigavam muito entre eles, o que que eu vou fazer comigo mesmo? Automaticamente eu vou brigar comigo mesmo, eu vou gritar comigo mesmo, porque eu vou acabar repetindo alguns comportamentos que não são meus. Pode ser que algum dos meus traços está na dor, por isso que eu me sinto insegura ou inseguro emocionalmente. Entende? É o piloto automático funcionando de forma constante, tá? Então, vai me contando se você se identificou nessa parte que, a partir do próximo slide, a gente já vai começar a te dar soluções. E vai me contando aqui no chat se você quer soluções, se você quer soluções práticas, se você quer soluções eficientes e se você de verdade quer soluções rápidas. Coloca aqui no chat para eu saber quanto você quer solucionar sua vida, quanto você quer se conhecer mais. Me conta isso, Thaís. O pessoal está colocando no chat aí? Assim, aqui, ó, eu me identifico totalmente, sempre fiz tudo sozinha, embora eu vendo que não era capaz, mas agora eu tenho medo de tudo. Não saio de casa sozinha, perdi a autonomia. Olha só, aconteceu, né? Provavelmente algo que o seu sistema nervoso interpretou como uma grande ameaça, e aí por isso agora você procura segurança desse jeito, né? Procurando ficar mais em casa e procurando mais ali o apoio de outras pessoas. Precisa ver direitinho. Aqui a gente tem também, eu sempre precisei me virar com tudo. A melhor coisa é saber que dá para lidar com essas coisas e o problema é a demora para descobrir isso. Mas quando a gente descobre, não queremos outro caminho. Ah, e aqui também, ó, queremos uma solução rápida. A maior parte está com bastante vontade de resolver, Nestor. Ótimo, ótimo. Então, eu vou pedir para vocês tirar uma foto do próximo slide, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho as soluções. A gente praticamente preparamos 4 soluções para vocês. A partir de agora começa a solução. A gente já falou da dor, a gente já se identificou, a gente já entendeu que está nessa insegurança emocional. A partir de agora, a gente vai começar a falar sobre os conselhos práticos, tá? Então, tira uma foto dessa parte aqui, a gente vai definir um por um. Elevar seu autoestima. Como a gente consegue elevar seu autoestima justamente para você se sair dessa insegurança, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é analisar nossas crenças. Às vezes, eu acabo tendo uma crença limitante sobre minha pessoa, eu acho que eu não dou conta, mas na verdade eu dou conta. Entende? Então, a ideia é saber se essa crença limitante é sua ou se é de mais alguém. Se mais alguém colocou essa crença limitante justamente para você ficar pertinho, para eu te manipular, para eu me aproveitar de você. Cuidado! A gente pode estar com uma crença que não é nossa. Questione sua insegurança. Olha só o terceiro ponto. Será que essa insegurança é minha? Será que mais alguém colocou essa insegurança na minha quando eu era criança? E até hoje eu acabo carregando essa insegurança que não é minha?
Fica de olho. Hoje a gente vai te dar conselhos práticos. E o mais importante de todos, o autoconhecimento. Sabemos que aqui na live tem várias pessoas que já têm seu gráfico, que já se conhecem um pouco, mas tem outras pessoas que não se conhecem nada, que nunca foram no psicólogo, ou que nunca investiram na saúde emocional. Entende? Então, nessa live a gente está vendo a importância de conhecer o emocional justamente para você chegar no seu 100%. Não é verdade que a gente às vezes sente que tem mais potencial aí, que tem mais coisa que a gente pode dar, seja para a família, para o trabalho, para mim mesmo. Mas se eu não posso, às vezes eu dou mais para minha mãe, para meu pai, para outras pessoas, e não sobra para mim, então alguma coisa está errada, tá? Então, é muito importante o autoconhecimento. Thaís, me conta aí, vai fazer um sentido para eles? O pessoal se identificou nessa parte? Tiraram foto dessa parte aqui? Sim, aqui, ó, eu não me conheço, não consigo me avaliar, e isso é normal, por isso que até comentamos, né? Mesmo a análise de traços de caráter precisa ter outra pessoa fazendo para ver os formatos corporais, porque até nisso a gente consegue ficar tendencioso. A gente está vendo ali o formato mais arredondado, mas no nosso ver, se é a gente mesmo fazendo a autoanálise, fica difícil. É por isso que é importante a condução, né, de uma pessoa capacitada, uma pessoa que conhece já ferramentas para te ajudar emocionalmente. E o Amos comentou, verdade, às vezes pensamos mais nos outros do que em nós mesmos. Isso. Aqui também disse a Nilzelina, printei e vou meditar, e eu me conheço um pouco, mas ainda não fiz análise. Agora, esse também está bem legal. Só agora aos 28 anos que comecei a ter um pouco de noção do que realmente eu penso e quero. Mas sei que estou só na pontinha do iceberg. É verdade, nós somos seres muito profundos. E você sabe que cada processo de autoconhecimento, talvez você já tenha feito na terapia, talvez você já tenha tentado se autoanalisar, meditando. Enfim, cada vez que a gente entende algo a nosso respeito, a gente amplia a nossa visão. Mas essa visão ela pode ser ampliada cada vez mais. Às vezes, o primeiro processo terapêutico que a gente passa, ó, a gente estava assim, só faz assim. Aí, conforme a gente vai, né, entendendo mais, se permitindo sentir mais, melhorando a nossa conversa conosco mesmo, aí isso vai ó, ampliando. É realmente assim, nós somos profundos. Isso mesmo. E vai contando aqui no chat para mim se você sabe a definição de autoestima. Você sabe elevar seu autoestima? Coloca aqui no chat. Coloca para mim. Lembrando que cada um é individual, né? Cada um tem um perfil diferente. Você tem costume de elevar seu autoestima? Você sabe como elevar seu autoestima? Se você não sabe, a Thaís vai te dar um conselho prático no seguinte slide. A Thaís vai te explicar um pouquinho como você consegue elevar seu autoestima, não importa a mistura de traços de caráter que você tenha. Thaís, o pessoal sabe elevar o autoestima? Me conta. O pessoal colocou alguma coisa no chat? Sim, o pessoal colocou autocuidado. Eu gostei muito aqui do comentário da Adriana. Comecei a fazer análise porque sei que preciso de ajuda. Então, o primeiro passo é esse, a gente aceitar, né, a nossa vulnerabilidade e aí a gente começa a se cuidar. Muito bem. Aqui, autocuidado tem a ver com isso, sim. Quando a gente se cuida, a gente começa a demonstrar respeito, né, por nós mesmos. E aí aumenta a nossa autoestima. Isso mesmo. Então, a Thaís vai mostrar agora como você pode elevar sua autoestima. Thaís, pode explicar para eles? Certo? Então, como é que você se enxerga? Hein? Será que você se vê como capaz de realizações? Pense no seguinte: quando você pensa numa coisa muito boa, uma coisa muito boa assim, ó, de se viver. O que que você acha que é uma coisa muito boa de se viver hoje? Será que uma coisa muito boa de se viver é uma viagem? Será que uma realização é você conseguir, por exemplo, ter os meios suficientes para você reformar a sua casa, deixar ela com a sua cara? Será que um tipo de realização pessoal para você é ser mãe ou ser pai? O que, que poderia ser muito legal para que uma pessoa vivesse, um amigo seu? Pensa nisso. Às vezes a gente consegue imaginar um amigo nosso viajando,
Uma amiga nossa sendo mãe, a gente fala, ai, fulana de tal podia ser uma excelente mãe. A gente às vezes consegue enxergar o talento de um amigo nosso, e falar, olha, fulano de tal é excelente fazendo isso ou aquilo, né? Eu acho que ele é incrível trabalhando. Ou de repente a gente consegue enxergar a conquista de um casal próximo a gente que está ali justamente reformando a casa, deixando a casa do jeito que queriam. E aí a gente fica feliz pelos nossos amigos, né? E dificilmente a gente duvida de que eles vão conseguir. Se é alguém que a gente gosta muito, quando aquela pessoa ela tá assim triste, ela tá desanimadinha, se a gente é amigo de verdade, a gente chega na pessoa e fala: "Não, eu tenho certeza, você é capaz, você vai conseguir". Será que você consegue conversar consigo mesmo desse jeito animador, desse jeito encorajador? Você consegue se olhar no espelho e falar: oi, Thaís, né? No meu caso, você é capaz, você pode, você vai conseguir isso que você está querendo. De repente, eu estou querendo ali aprender, estou mesmo aprender um esporte novo. De repente, eu estou querendo fazer uma mudança. Eu estou querendo mexer em algo da minha personalidade, né? Desenvolver uma qualidade. Será que eu consigo olhar para mim no espelho e falar: você é capaz, eu tenho certeza que você vai conseguir. Hoje você só está tendo um mau dia, mas vai passar, você vai conseguir. Vocês têm facilidade de fazer isso, de se encorajar, de perceber que vocês têm, olha, competências, vocês têm, vocês têm capacidades para lidar com conflitos, vocês têm pontos bons, vocês têm talentos. A gente às vezes enxerga, né, os talentos dos outros, e a gente fica lá estimulando eles. Mas e os nossos próprios? Será que a gente consegue reconhecer? Quando a gente reconhece que a gente também tem habilidades, que a gente também tem talentos, não é para a gente se achar mais que os outros, simplesmente é para a gente saber que ferramentas a gente tem. Viu como uma pessoa, um artesão, ele tem que ter ferramentas, né, para poder fazer aquele artesanato. Pense, por exemplo, num carpinteiro, ele vai precisar ter ferramentas para trabalhar a madeira. E ele precisa olhar para aquelas ferramentas e dizer: olha só, essas ferramentas são boas. E eu sou um bom profissional, eu vou fazer o meu melhor com isso daqui. Então, quando você olha para si mesmo com esse olhar apreciativo, é como se você fizesse isso. Você vai olhar assim: olha, eu tenho ferramentas boas e eu sou uma pessoa bem intencionada. Então, eu vou fazer o meu melhor. Quando você se olha desse jeito, você consegue lidar bem com expectativas, você consegue lidar com seus erros, porque a gente erra, gente, por mais que a gente queira acertar, todos os dias a gente erra. Mas se você tiver essa consciência, né? Eu tenho essas capacidades e eu tenho uma boa intenção. Eu posso fazer o meu melhor com isso daqui. Aí você vai estar capacitada para lidar com seus conflitos emocionais. Isso mesmo. Me contem aí se faz sentido essa parte. Ó, elevar a autoestima, hein? Vai além de se arrumar. É, Vai além de colocar roupa bonita. Tudo isso é importante, claro, porque faz parte das ações de cuidado e de autorrespeito. Mas o que eu tô convidando vocês aqui, ó, é ter um olhar para dentro, sabe? De enxergar, assim como esse carpinteiro, ó, tem boas ferramentas aqui. Talvez eu não tenha todas as que eu quero, eu posso ir atrás de algumas, né? Posso afiar algumas das ferramentas que eu estou enxergando aqui, mas tem coisa boa aqui. E eu tenho uma boa intenção, eu posso usar isso daqui para fazer o melhor todos os dias. isso mesmo, isso mesmo. E algo interessante que a gente tem que ver é a conversa interna. Vamos reforçar nossa conversa interna. Não é como a Thaís falou, não é só aparência física, por fora. Porque você pode falar, ai, a Thaís parece tão boazinha, ela sempre está bem arrumada, isso, o outro. Mas se a conversa interna dela, será que está bem? Será que está boa? Ou do Nestor, será que ele está sempre bem arrumando, ele se expressa bem, tudo certinho? Mas se a conversa interna dele, será que está boa? Será que ele de verdade está se comunicando bem? Um conselho prático que eu vou dar para vocês. Tira a foto desse slide aqui, depois posta lá no Instagram, não agora, pode ser amanhã, né? Nos seus stories, marca a gente que a gente vai te repostar
depois para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão bom. Eleve seu autoestima. O que você acha? Mais pessoas no mundo têm que elevar o autoestima? Você acha que todo mundo tem o autoestima elevado? Só para a gente saber se a gente está se contagiando da baixa autoestima de outras pessoas. Thaís, me conta como que está o chat aí. Ah, para muitos fez sentido. Alguns comentaram que conseguem enxergar o talento dos outros, mas não conseguem enxergar o seu próprio. Outros disseram que demora, mas eu consigo Isso, erguer a cabeça e vou em frente, me sinto capaz. isso mesmo. Eu incentivo todos à minha volta, mas eu mesma não consigo me incentivar. Olha só. E aí também aqui a gente tem, sempre me achei forte, resiliente, mas hoje me sinto frágil, qualquer coisa me desestabiliza. Eu quero arrumar todas as gavetas que estão bagunçadas. Muito bem, você tem uma boa intenção, tem uma boa disposição. Isso E mesmo. aqui a gente tem que, né, um olhar interno, de dentro para fora, fortalece. Isso mesmo. Algo interessante é ver que tipo de ferramenta você é. Porque tem vários tipos de ferramentas. Tem um martelo, tem uma tesoura. Não é verdade que com um martelo a gente não pode cortar uma folha? O martelo é para bater no prego, né? Então, é bem interessante que seu perfil emocional vai te levar a te mostrar de verdade qual ferramenta você é e como você funciona. Se você é um martelo e está tentando cortar uma folha como uma tesoura, não é verdade que vai dar problema? Ou se você é uma tesoura e quer bater em cima de um prego, não é verdade que não vai dar certo? Então, é bem interessante que você, tendo a sua combinação de traços de caráter, você vai saber certinho se você é um martelo ou você é uma tesoura, entende? Porque pode ser que você tenha força física, mas se seu emocional está lá embaixo, meio que você não se sente forte. Pode ser que você tenha capacidade de raciocínio muito rápido, e o pessoal que está em volta de você pode ser que não valora isso. Então, como vai ficar sua autoestima? Se você não se coloca no lugar, no ambiente apropriado, justamente para ser valorizada ou ser valorizado da forma correta. Porque pode ser que você está insistindo em ser uma pessoa que você não é, entende? Esse é o ponto. Porque a gente, às vezes, como nunca teve essa responsabilidade emocional, a gente nunca procurou se conhecer e meio que a gente se adaptou ao ambiente. Teve um problema aqui, eu me adaptei a esse problema e fiquei com esse problema. Agora, o ponto é, será que eu tenho responsabilidade emocional para saber se eu sou um prego, ou se eu sou um martelo, ou se eu sou uma tesoura? Que ferramenta eu sou? Eu sei que ferramenta eu sou. Agora, e você? Você sabe em que área você é boa? Em que área você é bom? Como você pode falar com as pessoas? Como você pode se posicionar? A gente tem que levar essa autoestima, né, Thaís? É verdade. Isso mesmo, isso mesmo. Então, se vocês entenderam essa parte, a gente vai continuar no seguinte conselho. Reveja suas crenças, tá? Por quê? Porque às vezes a gente carrega dores que não são nossas, tá? E identifique quando, naquele momento que você tinha um sonho, que você tinha uma meta, que você tinha um objetivo, na história, quero comprar um carro. Beleza, vamos comprar um carro. Agora chegou lá, do nada, alguma coisa te falou que a gente não podia, ou que a gente não merecia, ou que a gente não tinha condições. Ou assim que eu comecei a sonhar, eu mesmo falei, não, isso não é para mim. Já aconteceu com você? Me conta aqui no chat. Se você desejava alguma coisa e meio que você mesmo falou, não, eu não posso, eu não consigo, eu não me permito. Coloca aqui no chat se já aconteceu com você. Thaís, me conta se o pessoal já se identificou com essa parte. Sim, já se identificaram assim. Ótimo, ótimo. Então, perceba quais foram os pensamentos que limitaram você. Por que que você acha que não merece? Por que que você acha que você não pode? Por que que você acha que não é apropriado para você alguma coisa que você queira tanto? Quem colocou esse limite aí na mente? Se a gente tem capacidades, por que a gente não pode se aproveitar dessas capacidades? Pode ser que suas crenças são limitantes, entende? Então, pode ser que você está com uma infecção de uma crença limitante por dentro. Meio que você quer
quer, mas você não merece. Mas você não pode. Entende? Então, a gente tem que fazer uma faxina mental, uma limpeza mental das suas ideias, para te mostrar que você tem capacidade, que você pode, que você merece, que você pode ir atrás. Quando você não pode? Quando você de verdade acredita que não merece. Entende? Então, pensa um pouco nas lembranças da infância ou dos ambientes onde você frequentava. Esse ambiente te estimulava a crescer ou te estimulava a ficar lá embaixo? Como era o ambiente onde você se criou? Será que as pessoas que estão perto de você te estimulam a bora para frente, vamos para cima, você consegue, dá para dar certo, eu vou te apoiar. Você tem esse apoio? Você de verdade sente que dá conta? Dá conta do recado mesmo ou não? Me conta aqui no chat. Thaís, o pessoal comentou alguma coisa? Ah, o pessoal está desejando fazer a faxina mental. E Isso. também o comentário aqui da Tarciana é muito legal. Nossas crenças, na maioria das vezes, são os que os outros pensam de nós. E acabamos absorvendo e acreditando nisso. E nos tornamos o que o outro nos fez ser e não o que queríamos. Por quê? Porque a gente tem a necessidade de pertencer, né? A gente tem, na infância, a gente tem a necessidade de sobreviver, então por isso a gente precisa ser aceito, a gente precisa se sentir amado. Então, a gente, desde a infância, a gente absorve as crenças das pessoas que estão ao nosso redor. Só que na fase adulta já não são mais as mesmas pessoas e já não são mais as mesmas situações que estão à nossa volta. Mas ficou ali como se fosse, né? Lá na infância, como se tivesse um concreto mole, e aí ficou marcado essa crença. Lá nesse concreto endureceu daquele jeito. Então, por mais que ó, a gente já tem um outro, desenvolveu um corpo forte, a gente já aprendeu mais coisas, mas às vezes é tão difícil, né, sair do passado. É tão difícil deixar para trás sensações que estão dentro da gente, pensá-las, né, que a gente ouviu. Ah, e lá atrás, ó, uma vez que você dançou feio na frente dos seus irmãozinhos, aí falaram, olha, você desajeitado igual fulano de tal, né? Fulano de tal que da sua família também não dança nada. Aí parece que você também não dança. Aí nesse dia você se sentiu envergonhada e aí colocou na sua cabeça essa crença de que você não dança bem. De repente, no dia de hoje, se você fosse, né, fazer uma aula de dança e fosse desenvolver esse seu lado, pode ser que você vai ver que você não tem nada a ver com o parente lá da sua família que não dança bem. E que provavelmente seu parente não dançava bem porque não teve estímulo. Então, a gente precisa questionar, sabe, as crenças que a gente tem. Porque, como o Nestor comentou, e como a Tarciana comentou também, muitas vezes elas vêm de fora, né? Elas vêm de situações isoladas, mas que ficaram muito registradas no nosso sistema nervoso. E aí elas ficam no inconsciente. O que está no inconsciente fica meio que governando a gente, ó. Porque aí, toda vez que você precisa reagir, o corpo acessa lá essas memórias inconscientes. Mas a partir do momento que você tem autoconhecimento, você consegue questionar com a sua consciência. Mas peraí, deixa eu entender, será que é assim mesmo ainda? Deixa eu testar, deixa eu fazer alguma coisa a respeito. Não é mesmo, Nestor? Isso mesmo. E a Thaisa está comentando até a terceira questão, que é questione sua insegurança. Mas antes de passar o slide, você já tirou essa foto aqui para depois postar lá no Instagram e marcar a gente? Tira outra foto aí, aproveita. É o segundo ponto que a gente está trazendo para você, tá? Para você não esquecer, porque a gente não vai disponibilizar a gravação para vocês, tá? Essa gravação vai ficar só para a gente. Por isso que é importante que você sugue todo o conteúdo que a gente está proporcionando aqui para você. Vai colocando suas perguntas aqui no chat e vai consultando com a gente que a gente tem mais conteúdo para vocês, tá? Então, a Thaís vai começar a explicar agora, questione sua insegurança. Thaís, pode explicar essa parte para o pessoal aí? Ah, aqui, ó, o pessoal tá tirando vários prints, falou que vai marcar. E aí, olha que comentário disse, né? Me chamavam de Maria Homem na escola por gostar de brincar e ser livre. Vizinhos e outros falavam como eu era gorda, sendo que eu tinha um corpo normal. E outros diziam que eu falava muito e era inconveniente. Tudo isso se tornou grande insegurança na minha vida. Olha só, se você hoje vai questionar tudo isso daqui, hein?
Se você questionar essa questão, será que eu era mesmo gorda? Você mesma comentou, eu tinha um corpo normal. É, Será que eu era inconveniente? Ou era aquelas pessoas ao meu redor que não estavam preparadas para ter uma criança espontânea do lado dela? isso mesmo. Então, é importante a gente questionar, né, as coisas que deixam a gente incômoda, insegura, porque muitas vezes a sensação que a gente tem é antiga, né? E foi de algo que a gente não desenvolveu, porque lá atrás a gente não teve mesmo pessoas para nos desenvolver. Mas aí eu gostei também de uma fala aqui do chat, né? Com o mínimo de apoio externo eu consigo fazer as coisas. Falta esse incentivo que vem de dentro, para não precisar do que vem de fora. Então, esse slide aqui, ó, vai te ajudar a ter esse incentivo de dentro. Avalie em cada situação se você tem motivos para se sentir insegura. É como que você pudesse fazer ali um scanner da situação, né? Ai, tô com muito, muito, muito medo. Mas espera aí, por que que eu tô com tanto medo? Aí você vai trazendo para a consciência. O medo, ele está dentro de você, o medo é infantil. Quando lá na infância a gente não podia fazer nada, a gente era impotente diante de uma situação, o medo protegia a gente. O medo paralisava e deixava a gente assim imóvel para não avançar, para permanecer viva. Mas aí veja só, hoje você pode conversar com esse medo. Você pode falar, peraí, do que eu tô com medo exatamente? Será que realmente isso tem possibilidade de acontecer? Qual é o pior cenário? Você consegue desenhar isso. Espera aí, será que eu tenho... Aí, novamente, como se fosse aquela pessoa que vai procurar ferramentas. Será que eu tenho ferramentas para lidar com essa situação? Que ferramentas eu tenho? Será que eu sei usar essas ferramentas? Ou eu posso pedir ajuda? Aí você vai, ó, trazendo esse medo que tá lá, né? Lá no seu imaginário, que tá te travando, que tá agindo como se fosse um pai superprotetor. Você vai conversar com esse medo e aí, de repente, você vai começar a perceber que tem medos que não são reais e que tem coisas que são pequenas. A sensação de medo é grande, porque a sensação de medo veio da infância. Lá a gente era realmente pequeno, né? Mas aí você começa a conversar trazendo para a consciência desse jeito, ó, avaliando que motivos eu tenho. Eu poderia enfrentar esses medos? O que iria acontecer se eu enfrentasse de verdade? Qual o preço de fazer alguma coisa e qual é o preço de não fazer nada? Aí você vai conversando assim consigo mesmo, e aí você vai vendo esses medos que eram gigantescos, ó, ficando menores. Porque vai trazendo para a consciência. Tudo que você não traz para a consciência, você só vai vivendo, só vai reagindo, te mantém com as suas sensações infantis, onde você realmente era pequeno e não podia fazer nada por si mesmo, sozinho. Aí você começa a conversar com isso racionalmente, até escrevendo, como foi sugerido aí na imagem, aí olha só, você já começa a ter um panorama, um quadro completo da situação. E aí você pode verdadeiramente enxergar o que você pode fazer, qual é o seu papel aí. Faz sentido isso, pessoal? Conta para mim no chat se ficou clara essa parte que eu falei. E vai tirando foto também para depois lembrar dessa aula, tá? Tira foto dessa parte aqui, que é uma parte muito boa para você de verdade questionar suas crenças, questionar seus talentos. Será que esse medo é meu? Será que esse medo é tão grande como eu achava? Será que dá para minimizar esse medo? Vai colocando aqui se o medo te paralisa, se esse conflito te paralisa. Coloca aqui no chat para gente. Thaís, conta aí Eu para gente. gostei do comentário do rádio, faz sentido. Geralmente, depois de passar pela situação, é que a gente vê que o medo é desproporcional. Isso é legal também, gente. Ó, é muito legal quando a gente está exercitando ali o cuidado, né, com o nosso mundo emocional, a gente fazer a engenharia reversa das situações. Então, tem dois jeitos de você ser responsável. Você pode se preparar conversando com o medo antes de agir, ou depois que aconteceu, você pega o papel e a caneta igual e vai lá escrever o que realmente aconteceu, do que eu tinha medo, como foi que eu enfrentei. Olha só, eu podia fazer algo mais? Eu me senti confortável, o que eu podia fazer para aumentar a minha sensação de conforto?
Porque assim você vai, ó, ou a minha sensação de segurança, né? Porque assim você vai da situação que já aconteceu, como depois que passou a gente costuma ter mais clareza, você vai tirando lições. E aí é como que você vai criando, ó, um novo estatuto. Aí você vai vencendo as crenças limitantes. Porque veja só, sem fazer esse processo de, né, pegar a situação que aconteceu e quebrar ela assim, né, nos pedacinhos de ação, o que aconteceu, o que eu fiz, o que eu poderia ter feito para ter mais segurança, mais conforto. Sem você fazer isso, quando essa situação voltar a acontecer, pode ser que você repita automaticamente a mesma reação e caia no mesmo erro. Mas Isso. quando você para assim, ó, para tirar lições do ocorrido, fazendo engenharia reversa da situação, aí você cria um novo jeito de funcionar diante daquele problema. Isso ajuda bastante fazer a engenharia reversa das coisas que aconteceram. Isso mesmo. Lembrando que a gente às vezes não sabe que ferramenta a gente é. Então, se eu sou um martelo e eu quero cortar como uma tesoura, não é verdade que não vai dar certo? Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece seus talentos, mais você tem capacidade para investir naquilo que você é bom, entende? E a gente tem que se questionar mais. Será que eu sou martelo mesmo? Será que eu sou tesoura mesmo? Será que eu sou prego? O que que eu sou? Que ferramenta eu sou? Porque às vezes pode ser que você está no lugar errado, na hora errada, porque você se força a ser uma pessoa que você não é. Entende? Então, a gente sente medo quando a gente tenta utilizar uma ferramenta da forma errada. Não é verdade que quando você tem que utilizar uma ferramenta da forma errada, você pode se machucar ou pode machucar mais alguém? Então, aí que vem o medo. Então, até a gente não saber como funciona seu emocional, você vai viver com medo. Você não se questiona, você não analisa se esse é o melhor ambiente para você, entende? Faz sentido, gente? É importante se questionar, é importante ver essa segurança. Se Aí fez, sim? Fez fez sentido aí, Thais? sentido, fez, o pessoal comentou que vai colocar no papel, né, para fazer esse teste. Alguns concordaram que sim, quando colocam no papel o medo parece menor, porque aí adquire clareza, como se fosse alguém de fora. Isso mesmo. E não consigo colocar no papel. É importante fazer com a condução de alguém, porque de repente, quando você. Já aconteceu comigo. Quando você vai colocar no papel, parece que você dá ainda mais poder para aquele medo, porque está tão lá dentro de você, você já alimentou ele com tantas imaginações ruins, às vezes inconscientemente mesmo. Você já está com medo de algo, aí quando você vai conversar com as pessoas reforçam esse medo. Tudo que você assiste na televisão, por exemplo, reforça esse medo. Na hora É. que você vai colocar no papel, você fica, não, gente, nem adianta, eu sou incapaz. De nem conseguir colocar no papel é pura crença de incapacidade. Mas aí, quando tem uma pessoa de fora, um mentor, um terapeuta, alguém que olha para você e fala: não, você sim é capaz, eu estou aqui do seu lado para te ajudar. Aí você vai conseguir colocar no papel. Aqui, ó, o Rad comentou que a análise combinada com o Nestor e a Thaís me ajudou muito e está sendo indispensável para o meu processo de crescimento, meu e da minha esposa. Ai, obrigada, Rad, mas Obrigado, vocês são Radi. fantásticos. Vocês aplicam, né? Vocês aproveitaram bem o acompanhamento durante os 30 dias, isso faz toda a diferença. Isso mesmo, isso mesmo. Se vocês conseguiram tirar foto, a gente vai mostrar o último conselho prático que a gente preparou para vocês, o autoconhecimento. Então, conhecer sua história de vida, sua personalidade, sua forma de reagir, suas fraquezas, sua força, porque você tem uma força aí que pode ser mental ou pode ser física, e ela está sendo utilizada da forma errada. Então, quanto mais você conhece seu perfil emocional, menos você se expõe a um ambiente tóxico, mais limite você coloca no pessoal sem ficar com a dor na consciência, entende? A forma como você se relaciona com as pessoas, a atitude que você tem que ter na frente do medo, na frente das situações, é muito bom saber. Identificar seus gatilhos mentais, isso aqui me tira do sério, isso aqui me tira do sério, que bom que eu consigo evitar isso antes de acontecer. É muito bom, gente, é muito bom. Então, quanto mais você se conhece, mais capacidade de lidar com seus problemas você tem.
É muito legal não ficar dependendo de um terapeuta, não ficar pendente de outra pessoa que esteja em cima de mim o tempo todo controlando, né? Então, você tem que ser seu controle, você tem que estar no controle, você tem que sair do piloto automático e faça escolhas certeiras. Quando a gente faz escolhas certeiras, a vida fica mais leve. O medo pode vir, mas o medo não vai me paralisar, porque eu sei lidar com medo. Uma frase bem interessante que o corpo explica sempre, passa para as pessoas, né? Escreva isso aqui, para não esquecer. Não reclame da vida que você escolheu viver. A gente escolhe se quer sofrer, a gente escolhe se quer ser feliz. Então, se hoje está difícil, é porque você teve que ser forçado, ou você mesma, ou você mesmo se forçou a fazer uma escolha que te machucou. E até hoje a gente vive com essa escolha ruim. Então, o ponto é, beleza, eu escolhi errado. Tem como reverter a situação? Tem como mudar a situação para eu não escolher de novo da forma errada que eu escolhi? Tem, tem uma forma de eu identificar por que que eu escolhi errado? Tem uma forma de identificar qual é o melhor ambiente para mim? Tem, sim. Tendo o seu gráfico e sabendo como funcionam seus bonequinhos, é muito legal. Me conta aqui se você tirou uma foto desse slide aqui, que é muito importante você ter esse autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, menos você fica ouvindo o lixo emocional que as outras pessoas trazem para você. Menos você fica se conectando com pessoas negativas, com um ambiente tóxico, entende? Porque às vezes esse ambiente tóxico não é só nosso, às vezes pode ser da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha tia, das pessoas que eu mais amo, são as pessoas que são mais tóxicas para mim. Entende? Então, como eu consigo colocar limite numa pessoa tóxica? E eu amo essa pessoa, mas se ela é muito tóxica, o autoconhecimento vai te ajudar. Entende? Como eu consigo colocar limite naquele chefe que ele me paga? Ele tem que pagar minhas contas, mas às vezes ele não paga. O autoconhecimento vai te ajudar. Entende? Vai fazendo sentido? Você percebeu a importância do autoconhecimento na sua vida em sentido emocional? Thaís, me conta se o pessoal entendeu essa parte aqui. Aqui no chat a gente tem, sim. Tirei foto de todos, sim. É isso mesmo. Que legal, que legal, que legal. Então, se você tirou foto dessa parte, eu vou te mostrar uma parte muito importante, a solução. Observe-se a si mesmo, sem julgamento. Não se julgue. Não coloque um rótulo na sua pessoa. Não ache que você é burra. Não ache que você é inferior. Não pense nisso, porque mais alguém pensava assim de você e te ensinou a você pensar assim de você mesma ou de você mesmo. Então, por isso que é importante a gente não julgar ninguém, não julgar outra pessoa, nem se julgar, sim? Quanto menos você se julga, mais confiante você fica. Algo interessante é justamente que tanto a Thaís como eu somos aptos, somos certificados para fazer esse processo terapêutico com quem gostaria de entender melhor como funciona a combinação dos seus traços e entender esses bonequinhos porque eles brigam entre eles, né? Um briga com o outro, um briga com o outro e a gente não sabe por quê. Vai contando aqui no chat se você entendeu essa parte, se você se identificou, se você gostou, porque daqui a pouquinho a gente já vai te mostrar as opções de atendimento que a gente tem, que criamos, né, com a Thaís, tanto para quem já tem seu gráfico, como para quem não conhece nada dos traços, nunca conheceu, gostaria de conhecer. Vai contando aqui no chat se você se identificou. Qual ponto mais importante da live você gostou? Que dúvidas você tem? Pode perguntar. Thaís, vai contando aqui que eu já vou compartilhando com vocês as opções de atendimento que a gente tem, tanto para quem já tem seu gráfico, quem já conhece seu gráfico, como aquele que não conhece seu gráfico. Conta aí, Thaís, o pessoal colocou alguma Colocar coisa? limites em pessoas tóxicas é sensacional, quero aprender isso. Autoconhecimento é tudo, gostei de tudo. A maior parte das pessoas gostou. Que legal, que legal. E vai colocando suas dúvidas aí também, tá? Que a gente vai te mostrar agora as opções de atendimento que a gente tem, tanto para quem já fez sua análise, como para quem não tem seu gráfico, gostaria de ter seu gráfico.
sim? Então, vamos iniciar com a primeira parte. A primeira parte é 1 hora de atendimento, tá? Tem o valor de R$ 197 e ainda você fica com a gravação do encontro. Então, suponha que você já tem seu gráfico, você já sabe como funciona seu gráfico, sua combinação. Então, você pode contratar 1 hora de conversa comigo ou com a Thaís e o valor é 197. A gente, tendo o seu gráfico, consegue te orientar e falar, beleza, seu traço tal fica na frente dessa situação travado. O seu traço tal não confia no seu marido, não, seu traço tal não confia na sua esposa, não confia na sua sogra, é por isso, por isso, por isso, por isso. Seu traço tal está com medo de tal situação, nessa situação aqui que você está trazendo para mim, entende? Então, essa é uma opção de atendimento que a gente tem para quem já tem seu gráfico, sim? Fica tranquila que para você que não tem gráfico também tem um atendimento bem legal aqui, tá? Para quem gostaria de contratar 2 horas de atendimento, porque tem gente que ama conversar. Eu amo conversar. Thaís, você gosta de conversar, Thaís? Ah, nem me diga. Eu gosto. Tem pessoas que gostam de conversar e durante o atendimento fala, ai meu Deus, eu preciso mais de 1 hora. Então, é bem legal porque 2 horas de atendimento a gente cobra o valor de R$ 332,50. Ainda você ganha a gravação do encontro, né? Por quê? Porque a gente faz via aplicativo Zoom, não é nada presencial, tá? E aí a gente conversa e grava no seu notebook, na sua computadora, o encontro completo para você assistir várias vezes. Então, você pode optar por 1 hora de atendimento ou por 2 horas de atendimento. É tão legal poder conversar com uma pessoa num ambiente seguro, sem ninguém te julgando, ninguém te criticando, ninguém falando mal da sua pessoa. A gente só quer entender por que a gente está travado. Por que que a gente está travada? Thaís, por que você indicaria esse atendimento para o pessoal? Conta para gente. Por que você acha Porque que seria bom? aí, no atendimento de 1 hora, é legal quando a pessoa tem uma dúvida muito pontual, né? Ela já tem habilidade em cuidar dos traços de caráter dela, já conhece bem aquele mapa, mas teve uma situação específica da vida que está difícil de levar, e aí por isso, então, ela contratou aquele atendimento para conversar sobre aquilo, como se fosse uma sessão de terapia. Agora, esse de 2 horas é bem interessante quando, por exemplo, a pessoa ela precisa ressignificar um problema grande que ela ainda tem, né? Tentou de tudo, mas ainda não conseguiu colocar o traço no recurso porque tem alguma coisa do passado impedindo ela, ela quer falar sobre isso. Ou esse de 2 horas é legal para fazer o que a gente chama de chave mestra. O que, que é isso? A gente ensina você, se de repente você fez a análise, mas você não tem intimidade com seus traços. Você ainda está aprendendo, né, a usar esse conhecimento que você recebeu. Aí a gente dedica essas 2 horas a te ensinar a fazer o que a gente chama de chave mestra. Você vai falar para a gente uma situação do seu dia a dia que você queira entender ou resolver, e aí a gente vai olhar individualmente para cada traço e vai ver quais deles se sentem bem, estão explorando as suas habilidades, os seus recursos, e quais deles estão mal, estão sentindo a dor básica, né, da formação do traço. Aí a gente vai ensinar vocês, ó, a convencer, a poupar e a recompensar esses traços. São 2 horas, assim, que vão te ajudar em sentido prático, mas termina sendo bastante didático também, que é para você depois, numa outra situação, dar conta de fazer o mesmo que a gente está fazendo com você nessas 2 horas. Isso mesmo. E tem uma terceira opção para quem não tem gráfico, quem gostaria de ter seu gráfico, a gente faz um encontro de 1 hora e meia, tá? 1 hora e meia, era 1 hora e meia aqui, eu coloquei errado, tá? O valor é de R$ 357 e você fica com a gravação do encontro. Então, suponha que você não tem seu gráfico. A gente faz a análise do seu rosto, os olhos, boca, quadril, tronco e pernas, e a gente vê qual desses 5 traços você tem mais e qual deles está na dor na frente de alguma situação que você queira lidar melhor, tá? Esse encontro fica com a gravação do encontro para você. Você fica com a gravação para assistir várias vezes, tá? É só um encontro de 1 hora e meia e o valor é de R$ 357. Super compensa para quem não tem gráfico, que quer só um encontro para identificar como funciona seu inconsciente, identificar certinho como funciona seu divertidamente, e a pessoa fica por dentro de como funciona a parte emotiva dela.
Quanto mais você conhece sua parte emotiva, melhor você consegue lidar com as situações, sim? Essa é uma opção que a gente trouxe para quem não tem gráfico, quem gostaria de só ter o gráfico e saber certinho como ela funciona. Agora, tem outra opção para quem gostaria de um pacote completo. Thaís, podemos falar com o pessoal sobre o pacote completo? Vai contando aqui no chat se falaram alguma coisa no chat. Aqui no chat, não. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, escrevam no Isso. chat, por favor. Aqui a Cláudia, gostei muito, estou ansiosa para fazer a minha análise. Que Ah, fala com legal. a gente, Cláudia, me manda mensagem para a gente ver um dia, para a gente agendar Isso. a análise completa. A Cláudia, ela é aluna do Empreenda Sem Dor. Que Ela vai ter legal. um atendimento comigo e outro com o Nestor para conversar sobre crenças limitantes, né? E comigo sobre o posicionamento estratégico. Só que aí nessas duas conversas a gente leva em consideração o que você vai contar para a gente e os formatos do seu rosto, olhos e boca, mas a gente não entrega gráfico. Então, para Isso. você ter o seu gráfico mesmo, assim como a gente está mostrando aqui, você pode escolher essa opção de atendimento de 357 só para ter o seu gráfico, se você quiser, ou você pode escolher a mentoria, que aí em breve o Nestor vai mostrar para a gente. Isso, a mentoria, gente, é o top do top. Eu vou mostrar para vocês. É a mentoria, o método Vida Leve, vivendo mais tranquilo. Ou a cara do Nestor de leve aqui, ó. Então, é bem interessante que você consegue ter 3 encontros de 1 hora e meia, 2 gráficos da sua pessoa, esses 3 encontros sendo um percurso de 1 mês, tá? Além dos encontros, você ganha a gravação dos encontros, é tudo via aplicativo Zoom, e ainda você ganha um acompanhamento via WhatsApp por 1 mês. Então, por 1 mês, no percurso de 1 mês, você tem 3 encontros de 1 hora e meia, sim? E é muito legal, por quê? Porque você consegue ter um acompanhamento. Todo dia eu te mando mensagem. Como que está hoje o emocional? Conseguiu ver algum gatilho emocional? Você conseguiu identificar, foi o tom da voz? Do jeito que falaram com você, foi, não sei, briguei com tal. Ah, então vamos identificar qual dos seus traços teve o motivo para brigar nesse dia, nessa hora, nessa situação. Sim? Olha só o primeiro encontro, como seria. O primeiro encontro é para fazer seu gráfico. No primeiro encontro, a gente te explica certinho quanto de cada um deles você tem, as intensidades, e se você é uma pessoa mais negociadora, mais criativa, se você tem consistência, se você tem velocidade, ou se você é uma pessoa mais emotiva. Esse seria o primeiro encontro, tá? Esse seria o primeiro encontro do método Vivendo Leve. O segundo encontro, que seria na semana seguinte, a gente te ensina a aprender a lidar com 3 situações que você queira lidar melhor. 3. Brigo muito com meu marido. Eu grito muito comigo mesma. Eu procrastino quando eu tenho que trabalhar. Ai, Nestor, não sei por que nessa situação eu fico tão travada ou tão travado na frente dessa situação. Como eu lido com essa situação? 3 coisas que você queira lidar melhor na sua vida. Eu tendo o seu gráfico, eu consigo te dar direcionamento de como você se posiciona para quê? Para que na frente dessas 3 situações você consiga lidar melhor, você consiga se posicionar melhor sem ficar com medo, sem travar, sem se bloquear. Sim? Terceiro encontro, que seria o último encontro, a gente consegue te dar uma devolutiva do planejamento de como você lida com essas situações. O passo a passo, né? Se você conseguiu aplicar, se não conseguiu aplicar, por que que não conseguiu aplicar? Por que que você não conseguiu? O que que aconteceu? Eu te dei o direcionamento, você não aplicou. Por quê? Ah, tem uma crença limitante aí, tem uma necessidade de aumentar a autoestima, então a gente aumenta. Então, a gente consegue te dar um suporte completo por 1 mês. Quem contratou o pacote completo sabe que é bem completo aí, é bem completo, tá? Não é igual aos outros que a gente proporcionou para vocês, tá? É bem interessante, por quê? Porque cada encontro tem o valor de R$ 332,50. O valor final é R$ 997.
Por que esse valor, gente? Porque a gente vai ter que mexer com seu inconsciente que às vezes não tem vontade de avançar na vida, sim? Então, esse é o pacote completo que você pode adquirir e de verdade vai te ajudar a abrir sua mente, tá? Por que que é legal, justamente, saber como funciona seu emocional? Porque a gente foi treinado, habilitado e autorizado pelo Instituto Corpo Explica para fazer esse treinamento e para fazer esse suporte emocional. Aqui está meu WhatsApp, está meu Instagram. Você pode me seguir lá e pode seguir também a Thaís. Vai contando aqui para a gente no chat se você gostou, se você se identificou.